Inverso. Na negociação como na guerra, você não deve se deixar empolgar, existe o perigo de avançar demais, de falar demais, até o ponto em que você cria um inimigo exasperado que agirá para se vingar. Foi assim depois da Primeira Guerra Mundial com os aliados, que impuseram condições tão duras à Alemanha nas negociações de paz que inegavelmente lançaram os fundamentos para a Segunda Guerra Mundial. Um século antes, por outro lado, quando Metternich negociava, era sempre seu objetivo impedir que o outro lado se sentisse injustiçado. Seu propósito em qualquer acordo era negociar e jamais satisfazer a ganância ou punir o outro lado, mas proteger seus próprios interesses. Com o tempo, um acordo punitivo só lhe conquistará insegurança. 22. Saiba como terminar as coisas. A estratégia da saída. Neste mundo, você é julgado pelo modo como termina as coisas. Uma conclusão confusa ou incompleta pode reverberar por muitos anos no futuro, arruinando sua reputação. A arte de terminar as coisas bem é saber quando parar, jamais indo tão longe a ponto de se exaurir ou criar inimigos rancorosos que o envolverão em conflitos no futuro. Significa também encerrar na nota certa, com energia e discernimento. Não se trata simplesmente de vencer a guerra, mas sim de como você a vence, como sua vitória o arma para o próximo round. A suprema sabedoria estratégica é evitar todos os conflitos e emaranhamentos para os quais não há saída real. Sem saída. Para os membros mais antigos do Politburo soviético, o secretário-geral Leonid Brezhnev, o chefe da KGB Yuri Andropov e o ministro da Defesa Dmitry Ustinov, o final da década de 1960 e início dos anos 1970 pareciam uma era dourada. Estes homens haviam sobrevivido ao pesadelo dos anos de Stalin e o atrapalhado reinado de Khrushchev. Agora, finalmente, havia alguma estabilidade no Império Soviético. Seus estados satélites na Europa Oriental eram relativamente dóceis, em particular depois que uma insurreição na Tchecoslováquia em 1968 fora esmagada. Seu arqui-inimigo, os Estados Unidos, recebera um soco no olho na Guerra do Vietnã. O mais promissor de tudo, os russos tinham conseguido expandir aos poucos sua influência no Terceiro Mundo. O futuro parecia luminoso. Um país-chave nos planos russos para a expansão era o Afeganistão, em sua fronteira ao sul. O Afeganistão era rico em gás natural e outros minerais e tinha portos no Oceano Índico. Torná-lo um satélite soviético era a realização de um sonho. Os russos vinham se insinuando no país desde a década de 1950, ajudando a treinar seu exército, construindo a autoestrada Salang, do norte de Cabul até a União Soviética, e tentando modernizar esta nação atrasada. Tudo estava indo de acordo com o planejado até o início de meados dos anos 1970, quando os fundamentalistas islâmicos começaram a se tornar uma força política por todo o Afeganistão. Os russos enxergavam dois perigos: primeiro, que os fundamentalistas tomassem o poder e, vendo o comunismo como ateu e abominável, cortassem os laços com os soviéticos, e, segundo, que a inquietação fundamentalista se espalhasse do Afeganistão para o sul da União Soviética, que tinha uma grande população islâmica. Em 1978, para evitar esse cenário de pesadelo, Brezhnev secretamente apoiou um golpe que colocou o Partido Comunista Afegão no poder. Mas os comunistas afegãos estavam irremediavelmente divididos em facções, e só depois de uma longa luta de poder surgiu um líder, Hafizullah Amin, de quem os soviéticos desconfiavam.
Além disso, os comunistas não eram populares no Afeganistão, e Amin recorria aos meios mais brutais para manter o poder de seu partido. Isto só alimentava a causa fundamentalista. Por todo o país, insurgentes os Mujahideen começaram a se rebelar, e milhares de soldados afegãos desertaram do exército para se juntar a eles. Em dezembro de 1979, o governo comunista no Afeganistão estava à beira do colapso. Na Rússia, os membros mais antigos do Politburo se reuniram para discutir a crise. Perder o Afeganistão seria um golpe devastador e uma fonte de instabilidade depois de terem feito tanto progresso. Eles acusavam Amin por seus problemas, ele tinha de sair. Ustinov propôs um plano, repetindo o que os soviéticos tinham feito para sufocar rebeliões no leste da Europa. Ele defendia um ataque relâmpago por uma força soviética relativamente pequena que protegesse Cabul e a autoestrada Salang. Amin seria expulso e um comunista chamado Babrak Karmal tomaria seu lugar. O exército soviético adotaria uma atitude mais discreta e o exército afegão seria com ele engordado para assumir o controle. No decorrer de uns 10 anos, o Afeganistão seria modernizado e aos poucos se tornaria um membro estável do bloco soviético. Abençoado com paz e prosperidade, o povo afegão veria os grandes benefícios do socialismo e o adotaria. Dias depois da reunião, Ustinov apresentou seu plano ao chefe do Estado-Maior do Exército, Nikolai Orgakov. Ao saber que o exército invasor não teria mais de 75.000 homens, Orgakov ficou chocado. Essa força, ele disse, era pequena demais para proteger as grandes e montanhosas extensões de terra afegas, um mundo muito diferente do leste europeu. Ustinov contrapôs que uma força invasora gigante iria gerar má publicidade para os soviéticos no terceiro mundo e daria aos insurgentes um alvo valioso. Orgakov respondeu que os afegãos fracionados tinham a tradição de se unirem de repente para expulsar um invasor e eram guerreiros ferozes. Chamando o plano de imprudente, ele disse que seria melhor tentar uma solução política para o problema. Seus alertas foram ignorados. O plano foi aprovado pelo Politburo e, no dia 24 de dezembro, foi colocado em ação. Algumas forças do Exército Vermelho voaram até Cabul enquanto outras marcharam pela autoestrada Salang. Amin foi afastado e morto na surdina enquanto Karmal era colocado furtivamente no poder. Jorraram condenações do mundo inteiro, mas os soviéticos calculavam que isso ia acabar sendo esquecido. Em geral era o que acontecia. Em fevereiro de 1980, Endrapav encontrou-se com Karmal e o instruiu sobre a importância de conquistar o apoio das massas afegas. Apresentando um plano com este propósito, ele também prometia ajuda em dinheiro e especialização. Ele disse a Karmal que, assim que as fronteiras estivessem protegidas, o exército afegão estando reforçado e o povo razoavelmente satisfeito com o governo, ele deveria pedir polidamente que os soviéticos fossem embora. A invasão em si foi mais fácil do que os soviéticos esperavam e, com relação a esta fase militar, seus líderes poderiam declarar com segurança a missão cumprida. Mas, semanas depois da visita de Endrapav, eles tiveram de ajustar esta avaliação. Os Mujahideen não se intimidaram com o exército soviético, como acontecera com os europeus do leste. Na verdade, desde a invasão, o poder deles só parecia aumentar, suas fileiras inchando tanto com recrutas afegãos como com gente de fora. Ustinov canalizou mais soldados para o Afeganistão e ordenou uma série de ofensivas em partes do país que estavam abrigando os Mujahideen. A primeira grande operação soviética foi nessa primavera,
quando eles avançaram para dentro do Vale Kunar com armamento pesado, arrasando aldeias inteiras e obrigando os habitantes a fugir para campos de refugiados no Paquistão. Tendo limpado a área de rebeldes, eles se retiraram. Semanas depois, chegaram relatórios de que os Mujahideen haviam secretamente retornado ao Vale Kunar. Tudo que os soviéticos tinham feito era deixar os afegãos mais exasperados e raivosos, facilitando aos Mujahideen o recrutamento. Mas o que os soviéticos podiam fazer? Deixar os rebeldes em paz era dar aos Mujahideen tempo e espaço para ficarem mais perigosos, mas o exército era pequeno demais para ocupar regiões inteiras. Sua resposta foi repetir sua operação de limpeza diversas vezes, porém com mais violência, esperando intimidar os afegãos, mas, como Orgakov tinha previsto, isto só os incentivava. Enquanto isso, Karmal iniciava programas de alfabetização, de concessão de mais poder às mulheres, de desenvolvimento e modernização do país, tudo para se livrar do apoio dos rebeldes. Mas os afegãos em sua maioria preferiam seu estilo de vida tradicional, e as tentativas do Partido Comunista para expandir sua influência tiveram o efeito oposto. O mais sinistro de tudo foi que o Afeganistão se tornou um imã para outros países ansiosos para explorar a situação ali contra os soviéticos. Os Estados Unidos, em particular, viram uma oportunidade de se vingarem da Rússia por ter suprido os norte-vietnamitas durante a Guerra do Vietnã. A CIA canalizou enormes quantias em dinheiro e equipamentos para os Mujahideen. No vizinho Paquistão, o presidente Zia-ul-Haq viu a invasão como um presente dos céus, tendo assumido o poder poucos anos antes, por meio de um golpe militar, e tendo recentemente conseguido a condenação do mundo inteiro por executar seu primeiro-ministro, Zia enxergou um jeito de conquistar os favores dos Estados Unidos e das nações árabes ao permitir que o Paquistão servisse de base para os Mujahideen. O presidente egípcio Anwar Sadat, que havia recentemente assinado uma paz controvertida com Israel, também viu uma excelente oportunidade de garantir o apoio islâmico enviando ajuda aos companheiros muçulmanos. Com os exércitos soviéticos espalhados pelo leste europeu e pelo mundo, Ustinov recusou-se a enviar mais homens. Em vez disso, ele equipou seus soldados com os armamentos mais recentes e trabalhou para ampliar e reforçar o exército afegão. Mas nada disso se traduziu em progresso. Os Mujahideen melhoraram suas emboscadas aos transportes soviéticos e usaram os mísseis Stiar mais modernos adquiridos dos americanos com grande efeito. Anos se passaram e o moral do exército soviético caía vertiginosamente, os soldados sentiam o ódio da população local e estavam presos protegendo posições estáticas, jamais sabendo quando seria a próxima emboscada. O consumo de drogas e álcool se difundiu. Conforme subiam os custos da guerra, o público russo começou a reclamar. Mas os líderes soviéticos não podiam se dar o luxo de sair, além de criar um perigoso vácuo de poder no Afeganistão, isso seria um forte golpe à sua reputação global como superpotência. E assim eles ficaram, cada ano sendo supostamente o último. Os membros mais antigos do Politburo iam aos poucos morrendo. Brezhnev em 1982, Andropov e Ustinov em 1984 sem ver o mais leve progresso. Em 1985, Mikhail Gorbachev tornou-se secretário-geral da União Soviética. Tendo se oposto à guerra desde o início, Gorbachev iniciou retiradas graduais de tropas do Afeganistão. Os últimos soldados saíram no início de 1989. Ao todo, mais de 14 mil soldados morreram no conflito, mas os custos ocultos para a delicada economia russa, para a reduzida fé da população em seu governo foram muito mais altos.
Poucos anos depois, todo o sistema veio abaixo. Interpretação: